Olá, boa noite. O objetivo desse vídeo é testar várias coisas. A primeira delas é o que a gente chama de green screen, né? Que esse fundo infinito permite com que desapareça e coloque qualquer outra coisa lá atrás. A segunda coisa, obviamente, é testar a iluminação. Ver se a iluminação está direito, se o objetivo está bem iluminado e se o background está iluminado, quer dizer, essa parte de trás. A outra coisa é testar o controle remoto, que é esse negócio aqui que você controla a câmera à distância, né? Então, é importante quando você não tem um operador e aí precisa resolver o problema. Mas a principal coisa que eu queria falar com vocês, testar e falar com vocês hoje, é sobre algumas diferenças entre a sociedade brasileira, a sociedade americana e algumas notícias que acontecem aqui. Provavelmente você não chega até aí ou você não ouve. Eu queria comentar três coisas. A primeira notícia é uma notícia extremamente complicada, triste, que é de um casal que foi descobriram depois que eles tinham morrido já há uma semana e de uma overdose, a garota com 19, o cara com 23, e para piorar, quer dizer, eles tinham um filho e eles morreram de overdose e o filho acabou morrendo também de inanição, por eu não conseguir, obviamente, se alimentar, um bebê. Mas o objetivo do comentário é mostrar essa questão dessa dualidade, do que a gente sempre fala de uma sociedade que respeita os direitos individuais, respeita a privacidade, e uma que respeita menos a privacidade, né? Aqui levaram uma semana para descobrir que o jovem casal estava morto. Você consegue imaginar isso em alguma comunidade do Rio, ou na Mangueira, ou em qualquer outro lugar, um alemão? Quer dizer, aqui todo mundo, quer dizer, no Brasil de uma forma geral, especialmente do Rio de Janeiro, todo mundo se mete na vida de todo mundo, controla a vida de todo mundo, a gente reclama muito disso, os porteiros, os vizinhos e tal. Todo mundo sabe o que você fez, onde é que você está e tal, mas é praticamente impossível passar uma semana para alguém descobrir que você morreu. Enquanto essa questão dessa individualidade exacerbada, que até acontece aqui, acontece em outros lugares também, ela é possível de acontecer que você só descubra que alguém morreu uma semana depois. Tem uma outra notícia também interessante, mas de um outro viés. É de uma mulher que andou 30 horas na neve, obviamente dia e noite, né, 24 horas mais 6 horas, para conseguir chegar a um local onde ela pudesse arrumar abrigo. E qual é a história? A história é a seguinte: saiu um casal e um filho, dirigidos por um GPS para ir para algum lugar. Ou seja, eles botaram o endereço e saíram se guiando pelo que o GPS falava. Acontece que o GPS levou eles para uma posição, uma situação, uma estrada, que não só não tinha saída, como estava nevando demais. Então eles tentaram parar e manobrar o carro. Na hora de parar e manobrar o carro caiu numa vala. Caiu numa vala, eles não conseguiram sair de lá, nevava muito, fazia muito frio, e eles viram que, quer dizer, iam acabar morrendo ali, porque não tinha como eles se safarem da situação. Tem a mulher que era muito bem preparada fisicamente, ela foi triatleta, já fez triatlo várias vezes, está muito bem fisicamente, pegou um bocado de água, algum alimento e resolveu sair andando para buscar, para avisar alguém, para buscar um auxílio. E o que ela achava que era relativamente perto, que a estrada estaria perto, na verdade ela teve que caminhar 30 horas para poder achar alguém que ajudasse. Ela acabou voltando com o auxílio, salvou o marido e o filho. E aí estão alguns comentários para fazer. Primeiro, essa questão do GPS cair no Rio já levou muita gente para um lugar errado com consequências trágicas. A outra coisa é a questão de você estar preparado. Note que ela só conseguiu resolver o problema porque ela estava extremamente preparada. Era uma pessoa que tinha o hábito de uma prática atlética corriqueira e estava em muito boa forma. A terceira notícia é uma notícia que vem de Chicago. E é uma notícia interessante
porque a gente sempre fala das questões das balas perdidas aí no Rio. Aqui não teve nenhuma bala perdida, foram 70 e poucos tiros num fim de semana, 20 e poucas pessoas morreram. Nenhuma bala era perdida realmente, eram disputas de espaço, brigas de gangue, segundo a polícia. Aí também tem as duas questões do porte de arma. Então, o porte de arma inibe que alguém tente alguma coisa, porque sabe que você pode estar armado. Mas quando todo mundo tem porte de arma, realmente quando a situação sai de controle, você tem um número muito alto de tiros e de fatalidades. Nesse caso, Chicago, morreram mais de 20 pessoas nesse fim de semana. A polícia diz que todos eles tinham ficha criminal e todos eles, de certa forma, eram conhecidos da polícia, estavam no grupo de risco. Mas esses são alguns comentários que eu quero fazer de notícias que a gente não ouve muito aí no Rio, mas que acontece aqui toda hora. Abraço, até a próxima.